tema de hoje, vamos falar sobre um dos principais e últimos acontecimentos da Idade Moderna, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um importante acontecimento na França que mudou todos os rumos da Europa e da história como geral. Vamos entender como esse processo aconteceu. Nos fins do século XVIII, a França ainda era um país agrário. A introdução de novas técnicas de cultivo e de novos produtos permitiu a melhoria da alimentação e, com isso, o aumento da população. A industrialização incipiente nos grandes centros urbanos, como Paris, já era suficiente para reduzir o preço de alguns produtos, estimulando assim o consumo. O desenvolvimento econômico fortaleceu a burguesia, que passou a desejar mais poder político e discutir os privilégios da nobreza. Os camponeses, que possuíam as terras, queriam, por sua vez, ser libertados das obrigações feudais que deviam aos seus senhores. A França tinha, nessa época, aproximadamente 25 milhões de habitantes, sendo que mais de 20 milhões viviam na zona rural. Essa população formava uma sociedade de estamentos, que era uma herança da Idade Média, mas já se percebia nela uma divisão clara entre as classes. O clero era composto por cerca de 120 mil religiosos, divididos em alto clero, bispos e abades, que estavam ao nível da nobreza, e baixo clero, padres e vigários de baixa condição econômica e social. O clero formava o primeiro estado. A nobreza, o segundo estado, era formada de 350 mil membros. A nobreza palaciana vivia das pensões reais. Usufruindo os cargos públicos, a nobreza provincial vivia no campo, em situação de penúria econômica. Havia ainda a chamada nobreza de toga, constituída por elementos oriundos da burguesia, que compravam seus cargos públicos e administrativos. O terceiro estado representava o restante da população, cerca de 98%. A alta burguesia, composta por banqueiros, financistas e grandes empresários. A média burguesia, formada pelos profissionais liberais, médicos, dentistas, professores, advogados. A pequena burguesia, os artesãos, os lojistas e o povo, os sans-culottes, camada social de artesãos, aprendizes e proletários. As classes populares rurais, que chegavam a 20 milhões, destacando-se os servos, ainda em condição feudal, e os camponeses livres e semilivres completavam o terceiro estado. Sobre a massa da população, o terceiro estado pesava o pagamento dos impostos e contribuições para o rei, clero e nobreza. As outras duas ordens privilegiadas tinham isenção de impostos, não pagavam e usufruíam as vantagens concedidas pela monarquia, sob a forma de pensões e cargos públicos. A principal reivindicação do terceiro estado era a abolição desses privilégios e a instauração da igualdade civil. No ramo político, a Revolução resultou do absolutismo monárquico e das injustiças decorrentes. O rei monopolizava a administração, concedia privilégios, esbanjava com o luxo da corte, controlava os tribunais e condenava a famigerada Bastilha, sem julgamento através das lettres de château. Era incapaz de bem dirigir a economia do Estado, constituindo-se num entrave para o desenvolvimento do capitalismo na França. A arrecadação de impostos era precária. O Estado não tinha uma máquina administrativa para cobrar impostos. A cobrança era feita por arrecadadores particulares,
que se aproveitavam ao máximo, explorando o terceiro estado. Como os gastos eram excessivos, o déficit de orçamento aumentou fortemente. Na época da Revolução, a dívida externa da França chegava a 5 bilhões de libras, enquanto todo o seu meio circulante não passava de 2,5 bilhões. Essa situação foi denunciada pelos filósofos iluministas. Seus livros eram cada vez mais lidos. Formavam-se clubes para sua leitura. A burguesia, cada vez mais, tomava consciência dos seus problemas e dos seus direitos, e procurava conscientizar a massa para obter o seu apoio. Existiam todas as condições necessárias para acontecer uma revolução. Faltava apenas o momento oportuno. A indústria na França sofreu séria crise a partir de 1786, quando foi feito um tratado comercial com a Inglaterra, pelo qual os produtos agrícolas franceses tinham plena liberdade na Inglaterra em troca da penetração dos produtos industriais ingleses na França. A incipiente indústria francesa não teve condições de aguentar a concorrência e entrou em crise. A grande seca do ano de 1788 diminuiu a produção de alimentos. Os preços subiram violentamente e os camponeses começaram a passar fome. Na cidade, a miséria não era menor. A situação do tesouro, que já não era favorável, tornou-se ainda pior depois que a França apoiou a independência dos Estados Unidos, gastando nessa aventura 2 bilhões de libras. O descontentamento era geral. Se fazia necessário reformas que sanassem o caos econômico e social. Luís XVI incumbiu o ministro Turgot de realizar reformas tributárias, mas a oposição dos nobres foi muito grande e ele teve de se demitir. O rei então indicou outro ministro, que imediatamente convocou uma reunião dos nobres e clérigos, a Assembleia dos Notáveis, de 1787. O ministro propôs que esses dois estados abrissem mão dos seus privilégios tributários e começassem a pagar impostos para tirar o estado da falência financeira. Os nobres se recusaram veementemente a aceitar essas medidas, além de provocarem revoltas de protestos nas províncias em que seu poder era mais forte. O novo ministro, Necker, com a conivência dos nobres, convenceu o rei a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que não se reunia desde 1614. O que se pretendia é que o terceiro estado pagasse os impostos que o clero e os nobres não queriam pagar. As eleições foram realizadas em abril de 1789, coincidindo com as revoltas geradas pela péssima colheita daquele ano. Em Paris, os panfletos dos candidatos atacavam os erros do antigo regime e agitavam a massa urbana. Os sans-culottes, cerca de 200 mil numa população de 600 mil habitantes. O primeiro impasse nas eleições surgiu quanto ao número de representantes de cada estado. Até a última reunião dos Estados Gerais, cada estado tinha 300 deputados. Assim, clero e nobreza juntos teriam 600. O terceiro estado desejava um número igual de deputados, alegando que representava a maioria da população. Em maio de 1789, os Estados Gerais se reuniram pela primeira vez no Palácio de Versalhes. Os deputados do terceiro estado foram informados de que a votação dos projetos seria feita separada por cada estado. Isso garantia a vitória do clero e nobreza, que votariam juntos. O terceiro estado se negou a aceitar essa condição. Ele tinha 578 deputados, a nobreza 270 e o clero 291. Ou seja,
teria maioria absoluta, desde que a votação fosse individual. Além disso, podia contar com os votos de 90 deputados da nobreza e 200 do clero, especialmente do baixo clero. Reunindo-se em separado, no dia 17 de junho de 1789, o terceiro estado se considerou Assembleia Nacional. O rei Luís XVI, pretextando uma reforma na sala de reuniões, dispersou a Assembleia. Reuniram-se então os deputados do terceiro estado na sala do jogo da Reuniram-se então os deputados do terceiro estado, recebendo a adesão de parte do clero e dos nobres, influenciados pelo iluminismo. O rei não teve outra alternativa senão aceitar a situação de fato, dando validade à Assembleia Nacional, após uma frustrada tentativa de fechamento da Assembleia no dia 23 de junho. No dia 9 de julho de 1789, deu-se a proclamação da Assembleia Nacional Constituinte, tendo os deputados jurado que somente se dispersariam após terem dado uma constituição à França. Luís XVI procurava ganhar tempo, enquanto reunia tropas para conter o movimento revolucionário. Com a demissão de seu ministro da Economia, no dia 12 de julho, a tensão aumentou ainda mais. No dia 13 de julho, formou-se a Milícia de Paris, organização militar popular. Foram armazenadas armas e prepararam-se barricadas. No dia seguinte, 14 de julho, o povo tomou a Bastilha, uma fortaleza onde o rei encarcerava seus inimigos. A explosão revolucionária em Paris se alastrou por todo o país. No campo, a revolução adquiriu maior violência. Os camponeses, procurando destruir o jugo feudal, saquearam propriedades de nobres, invadiram cartórios e queimaram títulos de propriedade feudal. Ao mesmo tempo, generalizavam-se os boatos de que um grande número de bandidos, aliciados pelos senhores feudais, vinham para atacar os camponeses, gerando o famoso Grande Medo, que pode ser explicado pela enorme tensão coletiva que havia. Para conter o movimento que se alastrava cada vez mais, os deputados aprovaram a abolição dos direitos feudais. As obrigações devidas pelos camponeses ao rei e à igreja foram suprimidas. As obrigações devidas aos nobres deveriam ser resgatadas através de dinheiro, em prazo e condições a serem estabelecidos futuramente. Em 26 de agosto foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de inspiração iluminista. O documento defendia o direito à liberdade e à igualdade perante a lei, a inviolabilidade da propriedade e o direito de resistir à opressão. Como o rei se recusou a aprovar essa declaração, a massa parisiense, a população de Paris se revoltou novamente. Foram as Jornadas de Outubro. O Palácio de Versalhes foi invadido e o rei obrigado a morar em Paris, no Palácio das Tulheiras. No ano de 1790, foi aprovada a Constituição Civil do Clero, que estabelecia os bens da Igreja serem confiscados para servir de lastro à emissão dos bônus do Estado, e os padres passariam a ser funcionários do Estado. Muitos padres aceitaram a nova lei e prestaram juramentos de fidelidade à Revolução, desobedecendo à orientação do Papa, que já se manifestara contra a Revolução. Outros, fiéis ao Papa, reagiram e foram denominados refratários. Grande número deles fugiram e deram início às agitações contra as revoluções. Em 1791, ficou pronta a Constituição. O poder executivo caberia ao rei e o legislativo à Assembleia, que funcionaria regularmente. O trono continuaria hereditário e os deputados teriam mandato por 2 anos. Só seriam eleitores os que tivessem o mínimo de riqueza, segundo um critério censitário. O feudalismo foi abolido
suprimindo-se as antigas ordens sociais e os privilégios, com a proclamação da igualdade civil. Manteve-se a escravidão nas colônias, a administração foi reorganizada e descentralizada. A nacionalização dos bens da Igreja e a constituição civil do clero foram confirmadas. O rei Luís XVI, que conspirava contra a Revolução, mantendo contatos com outros soberanos absolutos da Europa, principalmente da Áustria, julgou que era o momento oportuno para fugir da França e começar do exterior a contra-revolução. O rei fugiu do Palácio de Tulheiras em julho de 1791, mas foi reconhecido e preso em outra cidade próxima de Paris. A suspeita de traição real foi confirmada pela fuga, e o rei foi mantido em vigilância. O sucesso da Revolução na França motivou outros movimentos revolucionários na Holanda, Bélgica e Suíça, na Itália, Inglaterra, Irlanda, Alemanha e Áustria. Simpatizantes organizaram demonstrações de apoio. Os déspotas esclarecidos, alarmados, abandonaram seus programas de reforma e se reaproximaram da aristocracia. A unidade que havia entre os patriotas contra os aristocratas no início da Revolução foi aos poucos desaparecendo, dando origem a uma composição política bastante complexa. Os girondinos, que eram os representantes da alta burguesia, procuravam defender as posições conquistadas e evitar a ascensão da massa. Os jacobinos, representantes da pequena e média burguesia, constituíam um partido mais radical, ainda mais sob a liderança de Robespierre, que procurava o apoio dos sans-culottes, a massa numerosa da cidade de Paris. Os cordeliers, independentes, buscavam uma posição de centro, oscilando entre os jacobinos e os girondinos. Os girondinos tinham maioria e o apoio do próprio rei, que neles confiava para conter os avanços da Revolução. Graças a esse apoio, o rei conseguiu maioria na Assembleia para impedir o projeto que deportava os padres e convocava o exército para fazer frente aos inimigos da Revolução. Finalmente, os inimigos da Revolução, representados pelo exército prussiano e o exército dos emigrados, comandados pelo duque prussiano e apoiados secretamente por Luís XVI, invadiram a França. Quando a invasão estrangeira começou, se radicalizou a oposição contra os nobres, considerados agora como traidores. A massa parisiense, que ganhava cada vez maior importância política, apoiando os jacobinos e liderada por Danton, atacou os aristocratas nas prisões. Foi o Massacre de Setembro. Medidas de caráter excepcional foram tomadas para conter a invasão. O Exército Nacional foi convocado, com a apresentação obrigatória de todos os homens válidos. A 20 de setembro de 1792, o exército prussiano foi derrotado. Na mesma noite, em Paris, foi proclamada a República. O rei foi considerado prisioneiro e suspeito de traição, devendo agora ser julgado. Vimos na aula de hoje, então, o início do processo da Revolução Francesa, que se iniciou devido às grandes diferenças sociais entre os estados, clero, nobreza e terceiro estado, formado pela massa da população, que era obrigada a pagar altos impostos e conviver com a fome, a pobreza e a miséria. Influenciados também pelo iluminismo, essas massas começaram a se rebelar e buscar novos direitos sociais e civis. Tudo isso deu início a um processo revolucionário que alterou os rumos políticos da França e, posteriormente, de toda a Europa. Na próxima aula, daremos continuidade ao processo da Revolução Francesa e suas consequências. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima aula.